E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, seja bem-vindo ao CONAordem. Me chamo Paulo Romano, sou advogado, consultor tributário, pós-graduado em Direito e Contabilidade Tributária. Como vocês viram, vamos discutir um pouquinho hoje sobre direito tributário. A pretensão não é esgotar a matéria, a pretensão aqui é trazer para vocês algumas dicas do que os examinadores vêm cobrando nas últimas provas. Então, para a gente começar, primeiro tópico, conceito de tributo. Vou trazer aqui para vocês então o conceito, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Me acompanhe se vocês tiverem um código tributário aí. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vocês viram esse conceito? Por que é muito importante a gente começar por ele? Porque geralmente os examinadores trazem questões reflexas em relação aos detalhes que o conceito traz para a gente. Vamos destrinchar um pouquinho esse conceito. Primeira parte, toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor delas possa exprimir. O que a gente tira daqui? Antigamente, quando a gente tinha a questão do tributo, a gente relembra lá historicamente senhores feudais que cobravam dos seus vassalos pelo uso da terra que era de sua propriedade. Então pediam um pedaço da colheita, pediam um produto, um animal. Hoje, na sociedade contemporânea, o que a gente tem do Estado? O Estado somente pode cobrar do cidadão, do contribuinte, tributo em dinheiro. Há que necessidade de ser pecúnia. E por que a gente pode falar em qualquer valor que nela se possa exprimir? Temos tempos de conversão em que eu troco uma moeda a outra, mas sempre tem que resultar em dinheiro. E compulsória. Compulsória porque o tributo é uma obrigação ex lege, ela decorre de lei. Então, você incorreu no fato que está descrito na lei, gera necessidade de pagamento de tributo. O próximo ponto que a gente tem aqui da linha do conceito é que não constitua sanção de ato ilícito. Por que a legislação traz isso? Porque o Estado é vedado ao Estado cobrar tributo sobre um verbo que a legislação ou a legislação aplicável entenda que seja crime, tipo penal, ato ilícito. Seria o mesmo ponto que você falar que o legislador cobrar o tributo de alguém que venda drogas. Vender drogas constitui ato ilícito. Isso não pode ser verbo para geração, para nascer a cobrança de um tributo. Outro exemplo que a gente pode ter aqui é o examinador cobrando que foi instituído um aumento de IPVA, por exemplo, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, foi instituído um aumento de IPVA para aquele proprietário que tenha estourado a pontuação na sua carteira de motorista. Isso é um ato ilícito e, portanto, não pode ser verbo para fato gerador do tributo. O último ponto que a gente tem aqui é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual que é o reflexo disso? Todo tributo tem que estar vinculado à legislação, tem que estar vinculado a um agente fiscalizador ou um agente com competência para a cobrança de tal valor. E por que isso? Para evitar efeito confiscatório e que não configure um ato discricionário. O Estado não pode, baseado na ânsia de cobrar um tributo, estabelecer diferença entre os contribuintes, por isso que o tributo tem que estar vinculado à atividade administrativa. Saindo da linha do conceito, a gente parte para agora o que norteia o direito tributário, os princípios. Não vamos aqui esgotar os princípios, nem nos ater em detalhes sobre eles, mas quais os princípios que mais têm sido cobrados em questões pelos examinadores nas últimas provas. O mais importante que a gente começa é a legalidade. Artigo 150 da Constituição, a gente vai ter lá alguns princípios, entre eles a legalidade, que fala que não se pode instituir ou aumentar tributo, senão mediante lei. Então, há necessidade de ser lei para que se tenha um tributo ou para que se aumente um tributo. O segundo princípio que tem visto muito nas provas é o princípio que a gente vai destrinchar em dois, conforme a doutrina dominante, que é o da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Continua lá no 150 e a gente tem lá o princípio da anterioridade, que fala que eu não posso cobrar tributo dentro do mesmo exercício financeiro da lei que instituiu ou aumentou,
e o da anterioridade nonagesmal, que eu não posso cobrar tributo dentro dos 90 dias decorridos da publicação da lei que instituiu ou aumentou o tributo. O terceiro princípio que a gente traz aqui da isonomia, continuando ali no 150 também, em que a legislação, o tributo eu não posso, é vedado ao ente político, e aqui falando no sentido lato, dos União Federal, Estados e Municípios e Distrito Federal, é vedado a eles instituir tratamento desigual para a cobrança de tributos. Outros princípios também que caem muito nas provas, irretroatividade. A legislação tributária, a partir do momento que eu instituo um tributo, eu não posso alcançar fatos anteriores à data da publicação da vigência daquela legislação. Outro princípio que a gente tem aqui também é o da capacidade contributiva. E daí a gente pula lá para o artigo 145 da Constituição, parágrafo 1º, que fala que os tributos vão ter caráter pessoal e tem que levar em consideração preferencialmente a capacidade econômica de cada contribuinte. E aqui a gente pode ter um efeito prático para tentar lembrar desse princípio da tabela do imposto de renda. Quando a gente vê lá as alíquotas diferentes, dependendo da faixa de renda de cada contribuinte, tem a aplicação de uma alíquota variada. Esse é o efeito do princípio da capacidade contributiva. Outro princípio bem interessante é do não confisco. É vedado ao Estado instituir um tributo simplesmente com a ânsia de se confiscar, de pegar bem propriedade do contribuinte. E um princípio também, que é uma criação mais doutrinária, é o da pecúnia non olet, ou seja, para o direito tributário não interessa a origem do dinheiro, interessa a ocorrência do verbo do fato gerador. A gente estava discutindo ali antes que eu não posso instituir um tributo para quem vende drogas, porque vender drogas seria um tipo penal. Mas o imposto de renda, por exemplo, em que o verbo é auferir renda, ou gerar acréscimo patrimonial, mas vamos focar no auferir renda. Então, se eu vendo drogas e eu tenho renda com isso, para o direito tributário não vai interessar como eu auferir renda, mas sim que eu incorri no verbo auferir renda. Então, mesmo vendendo drogas, eu auferi renda, por auferir renda, eu tenho a tributação do imposto de renda, o imposto sobre a renda. Então, o principal ponto em relação aos princípios, além de entender os reflexos em relação a cada um, seria as exceções que a legislação traz, e legislação aqui lato sensu, então desde a Constituição até a legislação ordinária, as exceções que os princípios têm em relação a fatos ou situações pontuais. A primeira exceção que a gente pode ter aqui é o princípio da anterioridade. Lá mesmo no artigo 150 da Constituição, no parágrafo 1º, a gente vai ter algumas exceções de impostos ali já para o princípio da anterioridade. Então, impostos que não se submetem à anterioridade do exercício financeiro ou não se submetem à anterioridade nonagesmal, dos 90 dias após a publicação da vigência da lei, da publicação da lei, perdão. Esses impostos, inclusive, vão ter impostos que não obedecem a nenhuma das anterioridades. São os impostos que a gente chama de impostos, os impostos econômicos. Ali a gente tem imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, tem a contribuição sobre a intervenção dominico-econômica, que a gente chama de combustíveis. Lá no artigo 177, parágrafo 1º, tem lá a exceção da CID combustíveis para o princípio da legalidade. Então, alguns tributos econômicos, além de não obedecerem ao princípio da anterioridade, também não vão obedecer ao princípio da legalidade. Eu não vou precisar de lei para instituir ou aumentar os tributos. A própria Constituição delega ao Poder Executivo, e por delegar ao Poder Executivo, a gente não afasta o Legislativo, e o Poder Executivo pode fazer, o ato que o Poder Executivo atua é o decreto. Então, esses impostos econômicos vão, pelo seu ato, pelo decreto, vão poder aumentar a alíquota. Outro princípio que também tem suas exceções é o princípio da retroatividade. Se a gente for lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, a gente vai ver, aqui lendo comigo, tem todas as exceções que a legislação tributária não se submete à retroatividade. Ali no inciso 1º, nós temos ali a situação da irretroatividade para a legislação que é meramente interpretativa. Então, se hoje eu publico uma legislação e que o objeto dela é só interpretar uma situação de lei, ela pode alcançar fatos geradores que aconteceram anteriormente. Na sequência ali, a gente tem a legislação que traz uma multa mais benéfica para o contribuinte. Essa legislação ela também vai alcançar fatos geradores passados. Então, se em 2017 alguém deixou de pagar um imposto e a multa era de 50%,
Hoje vem uma legislação, cria-se uma legislação em que a multa passa a ser de 30%, vai verificar que o fiscalizador que venha e identifica aquela situação do passado, ele passa a aplicar a multa mais benéfica, porque a legislação permite essa retroatividade. Outro ponto bem importante em relação aqui a princípios, a gente pode ver as exceções, é quando a gente fala de data de recolhimento. Data de recolhimento não é, para a legislação e para a jurisprudência, considerada aumento de alíquota ou instituição de um novo tributo. Então, se a gente tem uma legislação em que o prefeito de uma cidade tem a legislação que cobra uma taxa, que todo o pagamento ia ocorrer em outubro de determinado ano, e o prefeito verifica que por Caixa a necessidade de antecipar esse recolhimento, a legislação que simplesmente trouxer para antes do calendário o recolhimento desse tributo não sofre a incidência dos princípios da anterioridade ou da anterioridade nonagesimal. Então, pagar o tributo que antes era em outubro e pagar agora em março, está dentro, é possível e a legislação permite essa situação. Outro ponto que a gente tem aqui é em relação às multas. As multas, por exemplo, também devem sofrer a incidência do princípio do não confisco. A gente vê uma discussão muito interessante na jurisprudência, os examinadores já cobraram isso também, em relação a multas que superam o valor da obrigação principal. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que as multas também não podem exceder o valor da obrigação principal sob pena do princípio do não confisco. E aqui a gente vai entrar nos princípios, uma questãozinha um pouco à parte, mas também relacionada à Constituição Federal, que é a discussão entre imunidade e isenção. Primeiro vamos discutir imunidade sempre em âmbito constitucional. A gente está trabalhando no primeiro campo da não incidência, então quando eu trago da imunidade significa que não há incidência de um imposto, porque é antes da competência delegada pela Constituição ao ente político. Se a gente fala da isenção, regra ordinária, o ente tem competência para instituir o tributo, mas pela avaliação que faz, pelo estudo da legislação, cria-se uma regra que beneficia o contribuinte, muito embora podendo cobrar o tributo, o ente político não o faz. Em relação às imunidades, lá no artigo 150 da Constituição também, inciso 4, a gente vai ter lá o primeiro ponto que o examinador gosta muito em relação às imunidades recíprocas. E por que o examinador gosta? Porque é uma discussão que volta e meia ainda tem no judiciário em relação ao alcance dessas imunidades, ao alcance da imunidade recíproca. Então, a imunidade recíproca, regra geral, um ente político não pode tributar, é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Mas aí vem a pergunta, um bem imóvel que seja pertencente a um ente político e porventura esse ente político cede em locação para uma pessoa jurídica, um ente privado, para que se execute sua atividade. Em razão da não concorrência, a jurisprudência vem entendendo que, muito embora de propriedade de um ente político, de um ente público, por executar, cedido para um ente privado e por esse executado sua atividade, é possível que seja cobrado imposto sobre esse imóvel e quem vai ter que pagar vai ser o ente privado. Outro ponto aqui, que vale também a atenção à leitura, é do alcance da imunidade recíproca. A própria Constituição fala que ela é extensível às autarquias e fundações. Mas a jurisprudência também já criou o entendimento de que eu posso também ter essa imunidade para empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que a atividade que esteja sendo imunizada seja uma atividade de interesse público e não sofra concorrência de entes privados, justamente para que não tenha nenhuma deslealdade no jogo econômico. Continuando ali nas imunidades, outros dois pontos que os examinadores gostam bastante, um em relação a, quando a gente fala das imunidades para sindicatos, tem que lembrar que o texto constitucional é literal, a imunidade ela alcança sindicato dos trabalhadores, e a gente sabe que tem dois sindicatos nas relações econômicas, o patronal e dos trabalhadores. A Constituição estabelece a imunidade para o sindicato dos trabalhadores. E o segundo ponto aqui de imunidade é a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Onde que fica o gatilho aqui para o examinador? Justamente na discussão da jurisprudência. Primeiro ali a gente tem livros e com a tecnologia a gente tem os chamados hoje livros eletrônicos. O que a jurisprudência construiu? Construiu o entendimento de que a última imunidade que a gente vê aqui é a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado para a sua impressão. E onde que está o detalhe que o examinador gosta?
justamente nas construções jurisprudenciais mais novas. Uma que diz em relação a livros e a extensão de livros. Hoje a jurisprudência já construiu a abrangência da imunidade para livros eletrônicos, então aparelhos, dispositivos que tenham tal fim também são abrangidos pela imunidade. Quando que a imunidade não se alcança a imunidade? Quando o dispositivo tenha mais de uma função. Então, aparelhos multifuncionais não são abrangidos por essa imunidade. E outro ponto gatilho interessante é o papel destinado à sua impressão. O STF tem uma posição muito restritiva em relação a isso. Então, é literal o que está no texto da Constituição, o que é abrangido, o papel destinado à impressão. Tinta não entra, aquele barbante que segura os livros, que são um pouco mais grossos, também não são abrangidos pela imunidade, somente o papel. E aqui o que tem uma discussãozinha que pode ser que o senador cobre, se vier para uma discussão um pouco mais atual, é em relação a esse plástico que cobre o papel. A gente vê muito nos vademecums, por exemplo, tem discussões jurisprudenciais em que esse plástico que cobre também poderia ser considerado um papel destinado à impressão. Então esses são os principais pontos das imunidades que eu espero que fiquem um pouco mais atentos, porque historicamente o que a gente vem verificado são os detalhes que os examinadores têm cobrado nas últimas provas. Para a gente dar sequência, em relação a competências, o que a gente tem que ficar atento com relação a competências? E competências aqui é justamente o que a Constituição define como competência para o ente político poder instituir os tributos, e aqui a gente tem as discussões do quais são os tributos de competência da União, quais dos estados, quais dos municípios. Primeira regra, dica que eu dou, na verdade, seria tentar memorizar quais são os tributos dos municípios e dos estados, porque por exclusão vão ter que ser de competência da União Federal, que tem mais competências, ou que a competência é um pouco mais larga, conforme a Constituição. Ficar também atento lá no 145, quando em relação a algumas competências mistas, em que a competência é atribuída a qualquer um dos entes, ou lá umas exceções do 149 e 149A, em que a competência fica exclusiva, e quando a gente fala um pouquinho de contribuições. Seguindo ali a linha que a gente tem, fontes do direito tributário. Então, lá no Código Tributário Nacional, podemos pegar lá no 96, vamos trazer quais são as fontes, e as principais fontes aqui são leis, tratados, convenções e normas complementares. As normas complementares, vocês me acompanham aí na tela, artigo 100, são normas complementares das leis, dos tratados, das convenções e dos decretos, atos normativos expedidos pelas autoridades, decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades e convênios que entre si celebrem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Principais pontos que a gente tem aqui em relação às fontes, então, é justamente entender a hierarquia sobre elas. E aqui uma dica em relação a tratados e convenções, se seguiram a tramitação prevista para elas têm natureza de lei ordinária. Outra dica bem importante também em relação às fontes é territorialidade. Então, ficar atento que os entes políticos têm que estar adstritos ao seu território ou aquilo que lhe compete legislar sobre. Uma dica bem legal aqui também é quando a gente trata de atualização de bases de cálculo. E lá, como a gente viu no princípio da legalidade, que para instituir ou aumentar um tributo tinha que ser mediante lei, aqui vai uma exceção também, e aqui vai uma exceção também gerada das fontes, porque é possível ao legislador ou ao Poder Executivo simplesmente editar um decreto, se for o Executivo, edita um decreto para atualização da base de cálculo. E quando a gente fala de atualização, é adstrito aos índices inflacionários. Então, se eu simplesmente corrigir um valor baseado no índice de inflação, isso a legislação prevê, tem disposição lá, Código Tributário, artigo 97, parágrafo 2º, que a simples correção do índice de atualização, ela não vai ser considerada um aumento de tributo. E por não ser considerado um aumento de tributo, eu não estou submisso ao princípio da legalidade. E um outro ponto interessante em relação às fontes, e que pode justamente cair na prova, é a reserva de competência para a fonte. E a gente vai ver principalmente para a lei complementar, lá no artigo 146 da Constituição, são as matérias reservadas à lei complementar. Por exemplo, normas gerais de direito tributário. Então a gente não pode ter uma lei ordinária que traga uma regra geral de direito tributário. Por isso que a gente vê que a lei complementar 116, que rege normas gerais de direito para o ISS.
E a gente vê lá a Lei Candir de 96 que traz as regras gerais para o ICMS. Então, ficar bem esperto na hora dos estudos e tentar memorizar algumas regrinhas de matérias reservadas, competências reservadas a determinadas fontes. Continuando em relação ao direito tributário, vamos tentar trabalhar um pouquinho das espécies. E quando a gente fala das espécies, o que a gente tem que ficar só esperto? Eu não vou esgotar nenhuma das 5 espécies. E é justamente, vamos trabalhar com as 5 aqui para fins de exame da ordem. Então, impostos, contribuições, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Tentar lembrar aqui, na verdade, alguns detalhes em relação à própria espécie. Por exemplo, taxas. Se a gente tiver uma questão em que a taxa não esteja delimitada, ou que não delimite uma contraprestação do Estado, ou que não consiga mensurar e dividir o serviço que está sendo cobrado por aquela taxa, a taxa não é válida. A taxa é ilegal. Então, são esses detalhes que a gente precisa tentar lembrar quando a gente fala das espécies tributárias. Seguindo ali um pouquinho, quase que terminando, penúltimo item, lançamentos. Quais as modalidades de lançamento? Hoje a legislação tributária brasileira prevê 3 modalidades. A de ofício, declaração e homologação. Para tentar lembrar um pouquinho mais, a de ofício, lembra do IPVA, do IPTU, em que a gente recebe em casa um carnê? Porque a própria prefeitura ou o próprio estado, eles fazem o lançamento e disponibilizam ao contribuinte. Por declaração, mais fácil a gente lembrar o ITCMD. Quando alguém, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações, quando alguém falece e se abre a sucessão, você faz a declaração de bens e apresenta ao estado ou Distrito Federal, e eles, a partir dessa declaração, fazem o lançamento do tributo. E por último, a homologação são impostos mais corriqueiros da vida empresarial, o ICMS, o ISS, o IPI, em que o próprio contribuinte apura, declara, paga e fica aguardando uma homologação do fisco. Dicas para a gente lembrar em relação a lançamentos: prazo decadencial, artigo 173 do Código Tributário Nacional. Lá a gente vai ver os prazos do inciso 1º, do inciso 2º e do parágrafo único. Em regra, prazo decadencial, 5 anos, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Essa regrinha a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente em relação aos lançamentos por homologação, mas lá vamos focar no 173, que tem a regra geral. Então, sempre a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. É um ponto que a gente tem que lembrar também. Então, 5 anos para se constituir o crédito, por isso o prazo decadencial, em que decai o direito do fisco de constituir o crédito. Passou 5 anos, o fisco não pode mais constituir o crédito. Se for dentro dos 5 anos constituído o crédito tributário de forma definitiva, vem o prazo prescricional, ou seja, o prazo para que o fisco possa cobrar aquele crédito tributário constituído, que são mais 5 anos. E vão estar lá no artigo 174 do Código Tributário. Aqui um gatilho importante: prescrição intercorrente, nova discussão, decorrente do acórdão do STJ recente, em que foi delimitado quais os gatilhos, justamente para fins de direito tributário, na execução fiscal, quais os gatilhos para contagem, para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, a prescrição que ocorre dentro do curso processual. Aqui o importante que a gente vai ter que lembrar é a decisão do STJ que fala: quando a fazenda é intimada e toma conhecimento de que o devedor não foi localizado ou não foram localizados bens, então a fazenda sendo intimada dessa situação processual, inicia-se o prazo do artigo 40 de 1 ano, artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Então inicia-se o prazo de 1 ano com a suspensão do processo. No momento do fim desse processo de 1 ano, é automático ao início da contagem dos 5 anos do prazo prescricional, prescrição intercorrente. E a segunda dica bem importante em relação a gente fala de lançamento é a denúncia espontânea. A gente tem um conceito básico de denúncia espontânea, que é a exclusão da penalidade para o contribuinte. O que a gente tem que ficar tentando guardar na memória é: para a denúncia espontânea a gente tem que ter 2 gatilhos. O primeiro, eu não posso ter nenhum processo de fiscalização em aberto. E aqui a gente não fala que tem um processo de fiscalização voltado para aquele ato que foi omitido pelo contribuinte ou aquele ato que foi passivo da retificação. É qualquer processo de fiscalização. Se tem um processo de fiscalização contra o contribuinte iniciado, já não tenho mais o que falar em denúncia espontânea. O segundo ponto aqui é em relação
o que a legislação dispõe para a denúncia espontânea, que é o pagamento. Então, eu não posso retificar, o contribuinte pode retificar uma obrigação acessória para apresentar um outro valor a pagar para o fisco, mesmo que não iniciado um processo de fiscalização, e essa diferença a pagar, ele vá e faça um parcelamento. O parcelamento em si já tira a figura do Instituto da Denúncia Espontânea. Então, além de eu ter que evitar um processo de fiscalização ou me antecipar um processo de fiscalização, eu preciso fazer um recolhimento integral daquilo que deixou de ser pago anteriormente. E outro gatilho importante aqui é a obrigação principal. Então, a denúncia espontânea ela não vale para obrigações acessórias. Então, eu deixei de emitir uma nota fiscal ou deixei de entregar alguma obrigação acessória, vai ser passível de penalidade se a legislação assim estiver expresso, porque a denúncia espontânea não vai alcançar esse efeito. E assim a gente chega agora no último tópico, que a gente fala de responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade tributária, a gente também vai ali para a regra geral, Código Tributário, em que a gente tem algumas previsões de responsabilidades solidárias, subsidiárias e a própria substituição tributária, em que a legislação pode atribuir a um terceiro o dever de recolhimento. E aqui a gente tem que ficar bem atento como dica, o que o examinador gosta é justamente aquelas situações pontuais. Então, responsabilidade solidária, a gente vai ali no 124 ou no 131 do Código Tributário. A responsabilidade subsidiária, a gente vai lá no 133, ou a substituição tributária, quando a gente vai lá no 128 do Código Tributário Nacional. E quais são as duas responsabilidades que caíram já nos últimos exames? Do espólio, então a gente tem que lembrar que o espólio é responsável tributário por todos os tributos ocorridos até a data da sucessão. A partir de então, ele passa a ser contribuinte até a data da partilha e os responsáveis passam a ser os sucessores. E outra responsabilidade que pode ser que caia na prova por causa da discussão jurisprudencial que se fez em relação de alguns processos mais atuais, que é a responsabilidade do administrador. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa jurídica que tem um administrador, e aqui a gente não fala dos sócios, salvo se também o sócio tiver a qualidade de administrador da pessoa jurídica. Então, os administradores são pessoalmente responsáveis, então é uma responsabilidade também solidária, e aqui a gente tem que prever alguns gatilhos para que essa responsabilidade seja acionada, que é justamente o administrador agir contra o contrato social ou contra a lei ou com abuso de direito em relação aos seus poderes previamente constituídos. E aqui um ponto que tem discussão na jurisprudência, em razão das súmulas do STJ, é justamente a chamada dissolução irregular. A gente vê muito nas execuções fiscais, quando uma pessoa jurídica ela muda de endereço e não faz atualização no cadastro fiscal ou junto à autoridade competente, o fisco vem pedindo a dissolução irregular da pessoa jurídica e pedindo redirecionamento aos sócios. Só que aqui o redirecionamento tem que ser configurado ao sócio administrador. É ele que responde pelo fato da sociedade não ter comunicado às autoridades fiscais ou ao cadastro fiscal. Então, só atentar a essa linha de discussões e as súmulas do STJ em relação a esse assunto. Pessoal, a gente tentou tratar aqui rapidamente os principais temas que a gente tem visto nas últimas provas. Vou agradecer que você que acompanhou esse vídeo até o final, desejar muito boa sorte no seu exame da ordem e assista os demais vídeos das demais matérias aqui no Conaordem. Obrigado.